Irmãos, uma das coisas que me aconteceu, extraordinária depois que eu me converti, com pouco tempo de conversão, tipo, acho que devia ter não tinha nem um mês de conversão, eu comecei a compor músicas do nada. Na minha família não tem músicos, pelo menos eu não conheço nenhum. Ninguém me apoiou com esse negócio de música. Eu nunca tive essa pretensão de ser musicista, de ser compositora, nada dessas coisas. Mas Jesus, ele foi me dando muitas músicas e eu espero a orientação dele, porque não existe coisa melhor do que você ser orientado por Deus. E as coisas acontecem assim extraordinariamente. Não se espante nas coisas que Deus pode fazer na tua vida. Ele pode tudo. A paz do Senhor.